A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu quero iniciar nesse momento com gratidão a Deus pela oportunidade e dizer aos irmãos que eu quero conversar com vocês hoje. Há um tema para o culto de hoje. Há um propósito. E o propósito é o culto da família. Então, se é o culto da família, sejamos então fiéis àquilo que nós devemos aprender como família. Quando se achegamos à casa de Deus, o objetivo é sentir a presença do Espírito, sim. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração para levar para a igreja hoje é uma palavra que mostra com clareza que o ministério de Jesus foi um ministério de ensinamento. Ele ensinou muito. E por que ele ensinava muito? Por que passamos tantos anos das nossas vidas sentado na escola aprendendo? Porque tudo aquilo que nós aprendemos gera uma formação no nosso caráter. E o caráter de um cristão precisa ser a cópia fiel do caráter de Cristo. E eu posso garantir para vocês, ser a cópia fiel do caráter de Cristo não é fácil. A cópia fiel do caráter está ligada às suas escolhas. Queria dizer para os irmãos também que de mim mesmo eu não tenho nada. Não esperem nada de mim. Nada. Eu só estou aqui pela misericórdia de Deus. Sendo bem honesto com cada um de vocês, não preste atenção na minha postura física, nem na minha voz, e nem em nada que eu possa oferecer a vocês. Porque eu sou tão falho quanto cada um que está aqui. Eu só estou nesse púlpito hoje, só tenho uma família e só posso pregar a palavra de Deus porque em algum momento, como eu acabei de aprender com meu irmão Joel, em algum momento Deus disse assim, oferece o trigo, mas come a palha. Meu Deus. Eu vou oferecer o trigo agora. Mas eu mesmo comerei a palha. Antes de começarmos, eu vou pedir gentilmente para que se coloquem em pé para fazermos uma oração. Porque eu preciso do Espírito Santo para fazer o que eu vou fazer aqui. Sem Ele, eu não posso fazer nada. Eu também vou pedir gentilmente para que vocês fechem seus olhos, porque a oração agora ela pode ser assim como Elias recebeu na caverna, apenas uma brisa. Mas ore como você se sentir melhor. Mas interceda pelo púlpito, não por um nome que é Júnior, mas pela palavra que vai sair daqui agora. Senhor Deus e Pai, a Ti consagro, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos, e tudo quanto está para acontecer, Senhor. Pai, prepara os nossos corações, porque o coração é lugar de guardar o tesouro. E não há tesouro maior do que a Sua palavra, Pai. Que a Sua palavra agora possa ser semeada no coração e ela caia numa terra fértil, Senhor, para que ela produza de 1 para 100. Abençoe, Senhor, não só os meus irmãos que estão aqui, mas aqueles que assistem, aqueles que verão depois. Abençoe seus familiares. Senhor,
Entra no coração das famílias e faça morada, Pai. Derrama teu bálsamo. Libera perdão, Senhor. Libera o abraço, a palavra e a frase eu te amo. Libera, Senhor, tudo aquilo que de bom uma família deve ter um para com o outro, para que possam desfrutar da companhia, para que tenham tolerância, para que saibam respeitar uns aos outros. Aqueles que são casados, que possam praticar aquilo que prometeram, Senhor, no ato da entrega das alianças. Aqueles que ainda não são, Pai, que o Senhor possa preparar uma família bendita, que haja herança na vida dos teus filhos, Pai. E que nesse momento, Senhor, todos estejamos com os ouvidos inclinados aos céus, Pai. Porque o Senhor vai falar, meu Deus, e eu sou apenas um instrumento, Pai. De mim mesmo não sei nada e não tenho nada, mas o Senhor tem tudo para nos oferecer. Então hoje, Pai, que possamos oferecer a adoração, a oferta e o amor, Pai, que é aquilo que nós realmente podemos dar ao Senhor, e que as tuas misericórdias nos alcancem nesse momento, e que saiamos daqui, Senhor, transbordantes do teu Espírito. Assim te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus. Duda, que prazer tê-la comigo hoje, tá? Me ajudando. Coloca por gentileza Mateus, capítulo de número 5. Porque chegou a hora de comer do trigo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 5. Meus irmãos, Jesus aqui começa as bem-aventuranças. E nesse sermão do monte, há algumas epígrafes que Jesus, que os escritores da Bíblia separaram para esse momento. Não só as bem-aventuranças, mas o sal da terra e a luz do mundo. Aí depende da versão bíblica de cada um. Jesus cumpre a lei. A próxima seria o homicídio. A outra seria o adultério. A próxima o divórcio. Depois os juramentos. Depois a vingança. O amor aos inimigos. Vejam, são todos títulos para nos trazer conhecimento, direcionamento, para provar que a palavra de Deus tem tudo que nós precisamos para vivermos uma vida melhor, ou para pelo menos caminharmos sobre a face da terra com um alvo, nos tornarmos seres humanos melhores dia após dia. É para isso que existe a Bíblia. Mas hoje nós vamos discorrer sobre as bem-aventuranças, porque é um culto da família. E aqui Jesus ensina muita coisa. E eu gostaria que você meditasse nesses versículos hoje, numa outra perspectiva. Analise fielmente a palavra. Mergulhe em cada palavra, porque ela vai gerar vida no seu interior. E não é uma pequena vida, é vida em abundância. Vamos juntos aqui no telão, que aí fica todo mundo na mesma versão bíblica. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Continuando. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós e até aqui. Você pode dar uma salva de palmas em ato de adoração para a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Olha só. Resumindo, nós ouvimos da palavra do Senhor os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguições. 8 formas de forjar o caráter de cada um de nós. A melhor tradução para bem-aventurado, meus irmãos, é mais que feliz. E eu queria que hoje você escolhesse uma das bem-aventuranças, uma das traduções do mais que feliz, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você quer se transformar. Porque quando Jesus levou isso no Sermão do Monte, ele não estava levando para um grupo de pessoas que já praticava as bem-aventuranças. Ele estava anunciando ao mundo aquilo que nós deveríamos ser. Então ele já tinha uma expectativa para o futuro, daquilo que de fato nós como filhos, nós como servos, deveríamos ser. Então aprenda hoje com Jesus. Um grande teólogo chamado Fichte disse assim, para a primeira bem-aventurança, pobres de espírito. A pobreza de espírito é essencialmente o destronamento do orgulho. Analisem, gente, meus irmãos amados. O primeiro pecado cometido pelo próprio anjo de luz foi o orgulho. Por causa do orgulho, ele foi expulso dos céus. Por causa do orgulho, ele deixou de brilhar nos céus como um ser de luz que foi criado naquele momento. E junto com ele, uma terça parte dos anjos caíram juntos, por causa do orgulho. Famílias são destruídas por causa do orgulho. Você deixa de alcançar coisas por causa do orgulho. Você deixa de forjar o seu caráter porque é orgulhoso. Você deixa de praticar um perdão porque antes deixa o orgulho vir primeiro. Vamos nos despojar do orgulho. Por isso que esse grande teólogo diz que é um destronamento do orgulho. É literalmente sair do trono, se jogar, cair e falar, chega. Até aqui o orgulho reinou, mas daqui para frente eu coloquei um limite.
não mais serei orgulhoso. E o interessante é que o reino dos céus, o lugar onde queremos morar, não tem espaço para orgulhosos. Então, se eu for orgulhoso, como é que eu posso chegar à eternidade? Então vamos ser honestos para nós mesmos. Que bom que Jesus ainda não voltou. Porque senão não estaríamos lá. E aí você pode se questionar, mas não sou salvo? Sim, você é salvo. Eu também. Desde que eu conquiste a salvação diariamente. Meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A próxima que eu quero que vocês desfrutem comigo é os que choram. Grande teólogo Jones disse assim: chorar é algo que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito. Chorar é algo que vem logo depois de ser pobre de espírito. Então, separem a palavra pobre daquilo que vocês conhecem como pobreza material, vinculada ao dinheiro, etc. Vamos para a pobreza espiritual, que é quando nós não guardamos a palavra de Deus, que é quando alguém nos questiona ou nos confronta e nós estamos vazios. É quando diante de uma circunstância, que pode ser um enfermo, ou alguém cometendo um adultério, ou alguém roubando, eu não tenho sequer uma palavra para dizer para ele: olha, não faça isso, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Mas eu não consigo me recordar. E por que eu não consigo me recordar? Porque eu estou enchendo o meu coração das coisas que o mundo está me oferecendo. E aí não há sequer um pequeno espaço para que a palavra de Deus me encha e no momento da dificuldade de um irmão ou minha mesmo, eu seja capaz de sair dela. Ou ajudá-lo a sair dela. Eu quero hoje profetizar na minha e na tua vida que toda pobreza de espírito caia por terra. Que cada vez que nós adentrarmos a casa do Senhor, ou ligarmos a rede social, ou ouvirmos um louvor, ou assistirmos a qualquer culto, que aquela palavra seja semeada em nós. Para que de alguma maneira possamos então acrescentar algo a alguém. Porque senão não faz sentido dizermos que somos cristãos. Eu não preciso ser cristão como um título. Eu preciso ser cristão com a prática. É a prática que vai dizer se você está evoluindo na sua pobreza de espírito ou não. Terceira formação de caráter, os mansos. E aí tem um verso em Salmo 51 que vai dizer assim, é o 17, que diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e uma oração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor, ó Deus. Quando ele diz isso, quando o salmista escreve isso, ele está dizendo assim: quando eu orar em espírito, eu vou orar em línguas. Se você puder orar em línguas e for batizado para isso. Senão você vai orar em espírito pedindo para que o próprio Espírito Santo adentre em você e faça morada na tua alma, para que Ele possa alimentar a tua alma daquela oração naquele momento. Peça para que a tua oração possa chegar até o céu dos céus. Faça como o salmista falou: Senhor, inclina agora os teus ouvidos para ouvir o meu clamor.
Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, se atente a mim, porque estou desesperado. Porque não sei se devo ir para a direita ou para a esquerda. Não sei nem se tenho que ter vida mais. Estou desesperado. E aí você vai chorar. E aí você vai se prostrar. Ou você vai se sentar. Ou você vai ficar de pé. Não importa. Mas você vai orar em espírito. E depois você vai orar também com a razão. Você vai pegar a palavra, vai abrir. E vai ler e orar ao mesmo tempo. Com a palavra nas suas mãos. Ou vai se recordar de um versículo e vai usar daquele versículo na tua oração, para que Deus forje o teu caráter, teu coração. E aí você se torna mais que feliz quando faz isso. Porque quando você terminar, o seu interior terá sido invadido por um rio de águas do qual você não sabe explicar. Você só consegue sorrir e sentir uma paz que a Bíblia chama que excede o entendimento. Você não consegue explicar em palavras. É extraordinário. O próximo. Os que têm fome e sede de justiça. Devemos ser mansos para com Deus, no sentido de aceitar os seus mandamentos, sem questionar e entender que é o melhor para as nossas vidas. E aí ele diz: os que têm fome de justiça. A justiça desse versículo, em sua melhor tradução, é melhor levarmos para a salvação. Porque você mesmo não vai poder fazer justiça diante de uma circunstância. Porque só o ato de você tentar fazer uma justiça na perspectiva do outro, você já pode estar sendo injusto. Então, antes de você dizer que você é justo em alguma coisa, se recorde que é só o seu ponto de vista. O outro pode falar: isso é injusto. E aí gerou um conflito. Então, ao invés de você trazer a tradução para a justiça, deixa a justiça para aquele que é dono da justiça, que é Deus. Deixa a vingança para aquele que é o dono da vingança, porque ele mesmo falou: deixa a vingança para mim. Exatamente para você não ser injusto. E traga essa justiça para a salvação. E então, quando você trouxer para a salvação, você vai ser mais que feliz, que são aqueles que têm fome e sede de salvação. E aí você entendeu definitivamente que aquilo que é o seu e o meu papel aqui nessa terra é buscarmos a salvação da nossa alma. E não a justiça com as próprias mãos. Mas irmão, você está dizendo então que eu não devo buscar a justiça dos homens? Nada disso. Você vai cumprir a lei dos homens e a lei de Deus. Aqui eu estou falando do espiritual. Estou falando de mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E ao teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força, toda a tua capacidade. Deixa o seu interior adorar a Deus. Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já. Diante de uma adoração, como o meu forte não é cantar, então eu falo: Senhor, que a minha respiração te adore. Que o meu caminhar te adore. Que as batidas do meu coração te adore. Que os meus pensamentos te adorem. E olha o que eu estou falando, pensamentos. Certeza que nesse exato segundo há algum pensamento que você gostaria de não ter pensado, mas ele veio. Ele pode até vir, mas a escolha se ele vai continuar é minha e sua. No próximo ele diz: os misericordiosos, e eu amo, são aqueles que produzem compaixão.
são aqueles, vamos separar, não tem nada a ver com sentir dó, queridos. Aliás, se você puder tirar essa palavra da tua vida, estou com dó daquele irmão, não sinta dó. Se você quiser a tradução literal de compaixão, sinta empatia. Se coloque no lugar dele. Nós, como cristãos, fomos formados e chamados pelo Senhor para sentirmos a dor do próximo e não sentir dó do próximo. E para ter compaixão, você precisa se colocar no lugar dele. Você precisa imaginar assim: e se fosse eu desempregado? O que eu faria? E se fosse eu com essa enfermidade? O que eu faria? Porque a resposta que vier em você pode ser exatamente o trampolim, o impulsionamento para aquele que está sofrendo aquilo. Porque ele está necessitado de uma palavra, necessitado de um aconselhamento, necessitado de uma direção, não de que alguém tenha dó dele. Porque a dó vai te colocar no mesmo nível que ele, e ela vai tirar de você a sua capacidade de criatividade. E aí você não deixou com que o Espírito Santo operasse sobre você, para você levar uma palavra de conforto, de redenção, de restauração, de salvação. Então tira a dó. Evolua hoje comigo. Vamos criar a compaixão, porque o que Deus está dizendo aqui é: bem-aventurados os misericordiosos. Então você será mais que feliz se você praticar a compaixão, se você for misericordioso. Porque é o que o Senhor faz todos os dias, pelas manhãs, por mim e por vocês. Ele renova as misericórdias. Sejamos nós então imitadores de Cristo e vamos renovar a compaixão por aquele que está necessitado. Porque é isso que devemos fazer. Tão somente isso. O próximo, formação de caráter. Os limpos de coração. Um coração limpo é aquele santificado. O santificado é o separado. Você está no mundo, mas Cristo vive em você. Você vai precisar desfrutar das coisas que o mundo oferece, mas nem todas elas lhe convém. Portanto, o direito de escolha é meu e seu. Eu é que vou escolher se eu farei parte daquela roda. Eu é que vou escolher se eu tenho que continuar naquela empresa mentirosa e que engana os clientes. Eu é que vou escolher se eu devo andar com aquele que é injusto a todo tempo e que só pensa nele e é egocêntrico, não porque eu não seja, eu sei que sou, mas eu estou trilhando um caminho para não ser mais. Então escolha com quem você está andando, porque é desta maneira que as pessoas vão te ver, e é o caráter que está sendo forjado em você. As pessoas que convivem com você, você tem um pouquinho de cada uma delas. Portanto, se você convive com um pecador, você tem um pouquinho daquele pecado. Desculpa falar isso, mas é real. Então hoje, você vai escolher ser mais que feliz, porque você vai ser limpo de coração. E os limpos de coração são aqueles que guardam a palavra de Deus, porque entendeu que a palavra diz assim, ó: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Esta semana, o meu coração se encheu de fel, não de mel. E por muitas vezes, o que saiu dos meus lábios era o fel que estava no meu coração.
E eu confesso aos irmãos, como a palavra manda fazer. Eu me prostrei, eu orei, eu jejuei, e eu não conseguia me libertar daquilo. Até que, de alguma maneira, Deus falou: isso é para mostrar para você que você é completamente dependente de mim. É exatamente na maior bonança da tua vida que você também pode sentir a maior dor da tua vida. Para você não se esquecer de onde Deus te tirou, quem é você, um ser humano finito, pecador. Mas também é para te recordar que na tua fraqueza, Deus aperfeiçoa o poder dele. Então analise o que você está guardando no teu coração. Porque você vai escolher se você vai proferir mel ou se você vai proferir o fel. O próximo. O reino dos céus são dos pacificadores. Meu Deus. Pacificadores, meu irmão, no grego literal, é literalmente filho de Deus. Não muda. É na nossa tradução, na língua portuguesa, na inglesa, qualquer uma. É filho de Deus. E quando esse artigo definido aqui é omitido no grego, ele enfatiza o tipo ou o caráter que nós estamos sendo forjados. E aí é uma escolha mesmo. Você quer ser filho de Deus ou não? Por isso que Jesus anunciou a bem-aventurança para os pacificadores e os chamou de filhos de Deus. Porque qualquer um de nós aqui tem um próprio testemunho ou de alguém que, ao invés de pacificar uma situação, ele criou uma contenda. Ao invés de jogar a água no fogo, ele colocou mais lenha ou mais carvão. Ao invés de apagar, ele abanou para que o fogo espalhasse. Porque o objetivo dele ali era realmente ver as consequências que viriam. Então eu quero te recordar, porque eu estou recordando a mim mesmo quando eu já fiz isso. Deus está dizendo que para esse, ele tem nada mais, nada menos do que o reino dos céus. Então se você não fez isso, então está na hora de você pedir perdão e falar: Senhor, eu quero ser um pacificador, porque o meu alvo é morar no céu. Senão não vou morar. E para encerrar ele diz: os que sofrem perseguições. Mas a vida aqui na terra tem de ser assim, indo na contramão do mundo. Sim ou não? O mundo incentiva uma nova formação, uma nova concepção e constituição de família. Mas e nós cristãos? O que a gente diz para o mundo que é a família? Ou nós aceitamos o que o mundo está dizendo? Se nós não formos os formadores de opinião do mundo como cristãos, quem vai formar daqui para frente serão os pecadores. Se eu e vocês, não que nós não sejamos pecadores, somos, mas a diferença é que a gente não quer permanecer no pecado. A gente não compactua com algumas coisas. Então, se nós não expressarmos as nossas opiniões, se a gente ficar com receio de falar não é assim, é assim, então nós seremos induzidos a seguir aquilo que os outros estão dizendo. E eu digo a vocês, para formar uma opinião, há guerra mesmo, há conflito mesmo. A formação da humanidade é através de guerra. É que nós brasileiros não vivenciamos isso.
Mas os grandes países, os milenares, passaram por muitas guerras para ser o que é hoje. Então, já que nós temos o privilégio de não sofrermos a guerra, sejamos nós então o sal da terra e a luz do mundo. Porque através de nós, muitos vão falar, opa, peraí. Como é que é viver naquele país? Como é que é viver em liberdade? Como é que é viver poder andar com a Bíblia na mão e poder falar do Evangelho? Como é que é viver poder pregar as bem-aventuranças? Nós devemos ser esse testemunho. Aí sim, nós podemos dizer que somos mais que felizes, porque sofremos perseguições, mas não titubeamos. Sofremos perseguições sim, mas formamos a nossa opinião. Sofremos perseguições sim, mas chamamos os nossos filhos e dissemos o seguinte: ei, garoto, garota, senta aqui. A família é essa aqui, ó. Pai, mãe e uma multidão de problemas. E você vai resolver cada um deles. E depois que você resolver, você vai poder dizer, agora melhorei um pouquinho. Vou para o próximo. Você vai ser tolerante. Você vai amar a sua esposa com a tua própria vida. Ei, garota, você vai ser submissa ao teu marido, não porque ele manda em você, e sim porque você foi criada para andar do lado dele. E então vocês vão tomar decisões juntos. Filha, você vai cuidar do teu marido e dos teus filhos. Você vai dar as primeiras orientações para os passos que eles vão dar. Porque a formação do caráter dele depende muito do seu comportamento. Ei, pai, vem cá. Você não pode gritar com a sua esposa, não. Porque senão esse é o exemplo que você está dando para o teu filho. Você vai gerar um medo na tua filha. E ela pode gerar um trauma, e crescer com esse trauma, e demorar para tirar. Então para de gritar com a tua esposa. Trata ela como você gostaria de ser tratado. Porque você não quer ouvir grito. É isso que Deus ensina. Quando Ele fala sobre perseguições. E a recompensa qual é? Para a gente ir encerrando. Que já passei alguns minutos. A recompensa é a vida eterna. E a conclusão que eu encontrei, a melhor que eu encontrei é: quando Jesus ministrava, Ele não estava condenando toda a humanidade, quando Ele falava de bem-aventurança, mas sim apresentando um homem e uma mulher ideal. Aquele que devemos buscar todos os dias. Quem você está buscando todos os dias? Você está se permitindo crescer todos os dias ao menos 1%? Não precisa crescer 100. Cresce 1 por dia. Então Jesus estava ensinando as bem-aventuranças e falando: olha, essa é a mulher e o homem ideal no qual eu espero. Persigam isso. Como a corça persegue o cheiro das águas para fugir da sua presa. Amém, queridos? Louvem a Deus com as palmas e eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.